Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Wanderson Silva. Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa Academia de Pregadores, a maior escola ou maior portal de teologia online do Brasil. É com muita alegria que eu venho para dar a todos vocês bem-vindos a 2022. Estamos iniciando o nosso primeiro trimestre de 2022 com novas mudanças. Já fizemos aí, eu tenho certeza que você já acessou o vídeo da Academia de Pregadores falando das mudanças curriculares das lições de adultos a partir deste primeiro trimestre de 2022. E você sempre está conosco, é uma alegria, a sua audiência aqui conosco é sinal de prestígio e nós louvamos a Deus pela sua vida. Estamos iniciando o nosso primeiro trimestre de 2022 com um assunto maravilhoso sobre as Sagradas Escrituras. Vamos tratar sobre a supremacia das Escrituras. Novo ano, vida nova, novas perspectivas, novas expectativas, e eu tenho certeza que Deus tem muita coisa a fazer através da nossa vida. Então vamos juntos nesta nossa nova jornada aqui na Academia de Pregadores do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical do ano de 2022. Muito bem, queridos, como falamos, estamos iniciando esse nosso novo trimestre e vamos tratar sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. O comentarista das lições desse trimestre é o pastor Douglas Batista, que é professor também aqui na Academia de Pregadores, nosso curso de bacharel em teologia, o nosso curso avançado. E para você que é professor de escola dominical, nós temos, repito, já fizemos um vídeo falando sobre esse novo currículo da Escola Bíblica Dominical, e aqui no nosso plano de aula, ó, nós tratamos também sobre o pastor Douglas Batista, que é líder da Assembleia de Deus Missão e presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e é o comentarista desse trimestre. Já tivemos outras lições comentadas por ele e sabemos do potencial pedagógico do pastor Douglas Batista. Então você não pode perder esse trimestre, porque as lições estão realmente maravilhosas. Não é? Primeira lição, que é a lição do dia 2 de janeiro, estamos realmente começando esse novo ano, 2 de janeiro de 2022, e o título da nossa lição é A Autoridade da Bíblia. Que bom começarmos este novo ano aprendendo sobre as Escrituras Sagradas. O texto áureo da nossa lição está em Salmo 119, o versículo 1, que nos diz o seguinte: Bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor, andam segundo a sua lei. A verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Regra de fé e prática. A verdade prática está nos ensinando que aquilo que Tiago nos ensina, né? Não existe uma norma de fé que não seja prática. Uma norma de fé que não seja também prática. Então, nós precisamos de uma norma de fé que seja prática, regra de fé e prática. Como nós já tratamos, nós não temos mais o ponto central, mas temos a palavra-chave. A palavra-chave da nossa lição vai falar sobre autoridade, porque é o que nós vamos tratar durante esse trimestre. A autoridade das Escrituras, a autoridade da palavra de Deus. Então, esta é a nossa palavra-chave. O texto áureo, ou os objetivos, não é? Vamos tratar dos objetivos, não vamos deixar os objetivos aqui específicos passarem. Nós não temos mais o objetivo geral, como tínhamos no currículo até o trimestre anterior, mas temos os objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é relacionar a origem da Bíblia
com a revelação divina. Segundo, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. O terceiro, apresentar a mensagem da Bíblia. Então, são esses os nossos objetivos que compõem agora o plano de aula que está na lição de mestre, a lição do professor, a fim de auxiliar o professor na sua ministração da aula. A leitura bíblica em classe está em Salmo 119, versículos 1 ao 8. E o texto nos diz o seguinte: Bem-aventurados os que trilham caminho retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Queridos, nós vamos aprender durante esse trimestre, é claro, vamos aprender sobre interpretação do texto bíblico, vamos aprender sobre hermenêutica, sobre exegese, vamos aprender sobre esse poder espiritual da palavra de Deus. Mas é importante também, principalmente fazendo essa leitura bíblica em classe, nós compreendermos que a palavra de Deus, ela tem norma ética e moral para disciplinar o ser humano. A palavra de Deus, que é a revelação escrita de Deus para a humanidade, visa não só nos conduzir aos céus. E quando eu digo não só, eu não estou querendo dizer que ir aos céus é algo de somenos importância. Mas eu sempre afirmo, e vou dizer isso aqui durante esse trimestre por algumas vezes, nós precisamos nos preocupar também como igreja em preparar cidadãos para a terra, porque o reino de Deus já está entre nós. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. E a palavra de Deus não é coisa só para crente. A palavra de Deus é coisa para disciplinar uma sociedade. Se a sociedade, se nós, enquanto cidadãos, eu não digo, repito, nem enquanto crentes, mas se os governos, as autoridades que regem a nossa sociedade pautassem a sua conduta pelos crivos da palavra de Deus, com toda certeza nós teríamos uma sociedade mais justa, com toda certeza nós teríamos uma sociedade mais igualitária, com toda certeza nós teríamos uma sociedade mais unida, com toda certeza nós teríamos cidadãos melhores, pessoas melhores, porque a palavra de Deus nos disciplina em tudo. A palavra de Deus é norma para toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. A palavra de Deus tem uma orientação, um princípio de excelência para a nossa vida. Quando a gente lê Provérbios, por exemplo, e a palavra Provérbios significa máximas de vida, é interessante como Provérbios disciplina todas as áreas da vida humana. A palavra de Deus nos ensina a nos relacionar com as pessoas. Se você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, Paulo faz isso, ensinando a igreja de Éfeso. Paulo ensina sobre relacionamento social. Paulo ensina sobre relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos. Paulo ensina sobre relacionamento entre servos e senhores. A palavra de Deus disciplina a nossa vida em todas as áreas. Então, eu repito, a Bíblia não é coisa só para crente. A Bíblia é coisa para gente, para pessoas que querem ter a vida disciplinada e a vida moldada pela palavra de Deus. A introdução da nossa lição, na introdução da nossa lição,
Deixa eu selecionar aqui o que nós vamos utilizar. Ok, vamos lá. Na introdução da nossa lição, o comentarista vai nos deixar claro que é importante nós compreendermos a palavra de Deus. Meu Deus, vamos voltar aqui, vamos voltar. Vamos lá. É importante ler e compreender a Bíblia, mas ele vai deixar claro também que ler e compreender a Bíblia é um desafio. E eu achei muito interessante o que o pastor Douglas Batista nos coloca aqui e a maneira como ele nos propõe isso. Ler e compreender a Bíblia é um desafio. Por que é desafiador? É o que nós vamos aprender nessa primeira lição. A Bíblia foi escrita, e você vai compreender bem, a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para um povo específico, num momento específico, num tempo específico. Então, a Bíblia foi escrita para este povo específico. Então, nós precisamos realmente ter esta compreensão da palavra de Deus. Isso é desafiador. É o que ele já nos propõe aqui no nosso plano de aula. Pensando neste desafio, que é compreender a Bíblia, entender o que a Bíblia está disciplinando, nós vamos aprender nesse trimestre que a autoridade da Bíblia está fundamentada no seu autor. No seu autor. E quem é o autor da Bíblia? Deus. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, aproximadamente. Nós vamos aprender isso por cerca de 40 escritores. Escritores. É sempre bom nós pensarmos nisso e disciplinarmos a nossa mente para isso. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, mas a Bíblia tem um só autor. E o autor da Bíblia é o próprio Deus. Eu falo que é importante nós sempre disciplinarmos a nossa fala, porque a nossa mente vai absorver isso. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Foram cerca de 40 escritores, mas o autor da Bíblia é o próprio Deus. A origem da Bíblia, nós vamos aprender nessa lição sobre a origem da Bíblia, a sua autenticidade, a sua mensagem revelada na palavra de Deus. Nós vamos aprender isto aqui. Uma coisa importante nós tratarmos aqui nessa primeira lição é que nós vamos aprender nesse trimestre sobre bibliologia. Bibliologia. O que é bibliologia? É o estudo da Bíblia. É uma disciplina que nós estudamos nos diversos cursos teológicos, onde nós aprendemos sobre a Bíblia, o estudo da Bíblia. Nós vamos perceber mais à frente o que significa essa palavra Bíblia, vamos compreender isso. Outra coisa que é importante, principalmente para você como professor de escola dominical, é compreender que a bibliologia ela tem partes técnicas. Quando a gente trata do cano da Bíblia, quando a gente trata da organização da Bíblia, são estudos técnicos. E aqui eu sugiro a você, professor de escola dominical, se você já tem muito tempo que estudou bibliologia ou nunca estudou bibliologia, comece a estudar um pouco bibliologia, para aprender sobre autoridade, sobre inerrância, sobre inspiração bíblica, para aprender sobre iluminação bíblica, aprender sobre teorias da inspiração bíblica, porque tudo isso vai te auxiliar como professor durante esse trimestre. Vai ser um estudo necessário à sua vida como professor durante todo esse trimestre. Então, vamos tratar da Bíblia, da sua
origem, a sua autoria. Vamos estudar a autenticidade e a mensagem revelada na palavra de Deus. O primeiro ponto, nós vamos tratar sobre a origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia e a revelação divina. Neste primeiro ponto, o nosso comentarista ele nos coloca aqui, ó, que as Escrituras são a revelação que Deus faz de si mesmo. Nós vamos aprender durante esse trimestre o que é esta revelação. Eu já disse aqui em outras aulas que a revelação aqui é o descortinar de Deus para a humanidade, é tirar o véu. Deus se deu a revelar. E o primeiro passo na revelação sempre é Deus quem dá. Nós só podemos conhecer Deus porque Deus se revela. Uma coisa que nós precisamos compreender perfeitamente aqui é que a Bíblia não é, eu fiz questão de anotar isso aqui, ó. A Bíblia não trata de relatos da fé de Israel, mas de princípios divinos. Então, revelações que Deus faz de si mesmo, que são princípios divinos para a nossa vida. Por exemplo, quando Deus mandava o maná todos os dias e o povo de Israel tinha que contar com a porção diária de maná, eles não podiam pegar mais maná do que fosse necessário para um dia só, a não ser na sexta-feira que pegavam para o sábado, que era o dia de descanso. O que Deus estava ensinando? Qual é a revelação de Deus em relação a isso? Deus é um Deus da vida cotidiana, é um Deus que sustenta, é um Deus que nós precisamos ter uma dependência diária dele. Deus está sempre pronto a nos sustentar dia após dia. Então, ao ler o texto bíblico, nós não temos só um relato da fé de Israel. É claro que os relatos que estão descritos no texto da palavra de Deus, literariamente, são relatos de fatos que envolveram a fé de Israel. Mas os relatos que aqui estão não são tão somente relatos da fé de Israel, são ensinamentos, princípios de Deus para toda a humanidade. Eu chamo isso de modus operandi de Deus, a forma que Deus se revela, a forma que Deus age. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, revelação geral. E o nosso comentarista deixa-nos claro que a revelação geral ocorre de algumas formas. A revelação geral acontece através da história do próprio mundo, através do universo, que é a obra de Deus, e através do ser humano, criado à imagem e semelhança divina. O que nós temos aqui? A revelação geral de Deus. E nós aprendemos isso também quando estudamos bibliologia. Através da história, a própria história do mundo, os próprios relatos da humanidade nos apresentam essa revelação de Deus. Através do universo, as obras criadas, a criação. O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se revela através das obras criadas. Aliás, o livro de Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não se preocupa em descrever quem é Deus, explicar Deus. A Bíblia apresenta um Deus que está criando todas as coisas. Isso é revelação geral, é Deus se revelando através das suas obras e através do próprio ser humano. Nós chamamos isso aqui também através da consciência humana. Ou seja, Deus nos criou e ele colocou em nós um princípio de revelação divina. E é claro que nós entendemos isso ao estudar teologia, que é aí que está a imagem e semelhança de Deus em nós. O ser humano já nasce com um princípio de moralidade, um princípio de consciência. O ser humano já nasce com isso, que faz parte da revelação geral. Mas nós temos também a revelação especial. E o nosso comentarista coloca algo magnífico aqui na lição, dizendo o seguinte, que a revelação geral... Aliás, deixa eu mudar aqui. A revelação geral denuncia
a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus. A revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Por que isto? Porque a revelação geral está revelando Deus e mostrando essa presença, essa realidade, essa existência de Deus. E é claro que ela vai revelar também a pecaminosidade humana, vai mostrar a falha, a deficiência humana. Mas vem a revelação especial. E a revelação especial, ela se dá de duas formas, de duas maneiras. A revelação especial, tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. O que é importante você entender aqui? A revelação se dá a partir da pessoa e obra de Cristo e a partir da palavra de Deus. Então veja só, se a revelação geral se dá a partir da história, a partir da criação, história, criação e consciência humana. A revelação geral, ela se dá a partir da história, da criação e da consciência humana. A revelação especial, ela se dá a partir da pessoa e obra de Cristo e a partir das Escrituras Sagradas. Nós só podemos realmente receber a revelação especial, conhecer a Deus de verdade, a partir da pessoa e obra de Cristo e a partir das Escrituras Sagradas. Assim se dá a revelação especial, que tem o objetivo de resgatar o ser humano, de salvar o ser humano, de redimir o ser humano dos seus pecados. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma.
Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto da lição, evidências da autenticidade da Bíblia. Percebamos que quando nós tratamos de autenticidade, nós estamos dizendo que a autenticidade nos remete para o autor. A autenticidade da Bíblia nos remete para o seu autor. E quem é o autor da Bíblia? Deus. Foram 40 escritores, mas o autor foi um só. Nós vamos aprender aqui sobre inspiração. Deus inspirou os escritores. Eles escreveram inspirados por Deus, mas o autor foi um só. Nós vamos tratar durante esse trimestre também sobre a diversidade dos escritores da Bíblia. Vamos tratar dessa diversidade, tanto diversidade literária, diversidade cultural. Nós vamos perceber que cada escritor falava de um jeito, escrevia de um jeito, pensava de um jeito, mas o autor foi um só. Evidências internas da autoridade da Bíblia. A primeira evidência aqui é a unidade e consistência. O que é unidade? A Bíblia é um livro só. Embora nós temos diversos livros que compõem este conjunto de livros, nós vamos perceber que ela tem uma unidade. Ou seja, a Bíblia ela não se desfacela. A Bíblia não se separa. A história do texto bíblico vem de diversos momentos da humanidade, mas ela forma um só conjunto, e é importante compreendermos isso. Unidade é aquilo que está unido e que não se separa. E a Bíblia tem também consistência. O que é algo consistente? É algo que não deteriora. É algo que não pode ser destruído. E nós vamos perceber que com o passar dos anos, com a história da humanidade, diversas instituições não foram consistentes, mas a Bíblia sempre é consistente. Algo que eu tinha notado aqui, que é importante nós tratarmos para entendermos essa questão da unidade, da consistência da Bíblia, é pensarmos o seguinte: qual a necessidade de uma revelação escrita? Nós falamos aqui que a Bíblia é a revelação de Deus. E Deus sempre se revelou, Deus sempre se revela à humanidade. Agora, por que uma revelação escrita? 2 motivos essenciais do porquê da revelação escrita. Primeiro, a transcendência divina. Transcendência divina. Deus é transcendente. O que é essa transcendência divina? Deus é transcendente e ele é também soberano. Então, se não fosse Deus se revelar, nós jamais teríamos condição de conhecê-lo. Então, por que era necessário uma revelação escrita? Porque Deus está além do nosso entendimento. Então, ele precisa se revelar. Segundo motivo de uma revelação escrita, a pecaminosidade. A pecaminosidade humana. O ser humano é pecador. Essencialmente pecador. E por causa dessa pecaminosidade humana, Deus também se revela através da sua palavra, através do texto escrito. E isso faz com que a gente tenha uma revelação direta de Deus. Não é só na oralidade, não é só aquilo que nos contam, aquilo que nos fala. A Bíblia, como a revelação escrita de Deus, nos dá a oportunidade de conhecer o que Deus, através do Espírito Santo, realmente quis se revelar.
É claro que nós vamos aprender durante esse trimestre a interpretar esta mensagem bíblica, que é algo importante e relevante para a nossa vida. Então, estamos tratando no segundo ponto sobre evidências internas, unidade e consistência. Outra evidência interna da autoridade da Bíblia, a ação do Espírito Santo. Nós vemos a ação do Espírito Santo em toda a Bíblia. Lá em Gênesis fala que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, o Espírito de Deus já está presente ali. E foi o Espírito Santo quem inspirou os seres humanos para escrever o texto bíblico. Segundo, profecias e eventos futuros. É incrível quando nós analisamos principalmente os livros proféticos, como o livro do profeta Daniel, por exemplo. Ele fala de coisas, de eventos futuros que ele não tinha condição de falar se não fosse inspirado por Deus. E esses eventos aconteceram. Né? Daniel, por exemplo, interpretou o sonho de Nabucodonosor, falando dos 4 últimos grandes impérios mundiais, e a própria história da humanidade demonstrou isso aí, que são as evidências externas, desta autoridade da Bíblia. Então, o que são essas evidências externas? São a compreende-se como evidências externas, aquelas que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes. Os acontecimentos narrados nas Escrituras são ratificados por outras fontes. Eu citei aqui, por exemplo, um livro que é um best-seller antigo, me parece que a primeira edição foi de 1950, 52, por ali, um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão, que é um livro de um autor chamado Werner Keller, onde ele mostra fatos científicos comprovando a Bíblia. Não que a Bíblia tenha essa necessidade, mas é interessante quando evidências externas comprovam a verdade do que a Bíblia está dizendo. Ó, nessa direção, tantos registros da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos das ciências apontam para a autenticidade da palavra de Deus. E aqui nós temos essa referência do livro que eu acabei de citar, E a Bíblia Tinha Razão. Outra coisa importante nós pensarmos aqui é que a Bíblia, a palavra de Deus, tem poder, primeiro, sobre o mundo físico. Deixa eu colocar isso aqui porque eu anotei isso aqui. Ó. A palavra de Deus tem poder, primeiro, sobre o mundo físico. Opa! Mundo físico. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder sobre o mundo físico. Gênesis nos mostra isso. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder também sobre o mundo espiritual. Mundo espiritual. A palavra de Deus regulariza o mundo espiritual. E a palavra de Deus também tem poder sobre a mente. Paulo, em Romanos 12, vai falar sobre transformar a nossa mente. Então, a palavra de Deus tem poder também sobre a nossa mente. Ou seja, o que o comentarista está tratando nesse ponto, sobre essas evidências externas da autoridade da palavra de Deus, e nós percebemos que a palavra de Deus exerce poder tanto sobre o mundo físico, quanto sobre o mundo espiritual, como também sobre a nossa mente. Vamos ao terceiro e último ponto da nossa lição, onde tratamos sobre a mensagem da Bíblia. Primeiro parágrafo, a supremacia da Bíblia. E nós vamos tratar
aí sobre uma expressão muito comum à Reforma Protestante, a sola Escritura, ou seja, a Bíblia ela é a nossa regra infalível e autoridade final. A Bíblia é a nossa regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Fé e prática. Tudo que nós precisamos para disciplinar a nossa vida no que tange a nossa fé ou as regras para a nossa vida estão disciplinadas pela palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está disciplinado pela palavra de Deus. E neste ponto, nós temos também o segundo parágrafo, o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Como nós falamos agora há pouco, a palavra de Deus, ela tem poder sobre o mundo físico, tem poder sobre o mundo espiritual e tem poder também sobre a nossa mente, ó. A Bíblia é como um martelo e as qualidades do martelo e do fogo indica que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus, ou seja, poder sobre o mundo físico. O seu poder também é capaz de derrubar as fortalezas em oposição ao conhecimento divino, poder sobre o mundo espiritual. E, em terceiro lugar, a palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada, para penetrar o mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus tem também poder sobre a nossa mente. No terceiro parágrafo desse segundo ponto, vamos tratar sobre o propósito da Bíblia. E nós já falamos aqui que a Bíblia ela tem a intenção de formatar pessoas que vivem o reino de Deus na terra. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Formatar pessoas. O propósito da Bíblia não é só nos conduzir para o céu, mas é formar a nossa mente, a nossa cidadania e nos formar como pessoas, né? E o nosso comentarista, ele nos coloca aqui que nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Eu fiz questão de observar aqui o seguinte, ó. Se você... entendi. Olha só. Eu sempre digo que às vezes nós queremos viver, queremos ir para o céu, mas sem querer viver o reino de Deus aqui na terra. Queremos ir para o céu, mas sem querer viver o reino de Deus aqui na terra. E eu quero que você compreenda isso de forma muito simples, que eu vou falar aqui. Eu disse, entendi, porque eu fiz uma anotação aqui para me ajudar a lembrar do que eu queria argumentar aqui neste final da nossa lição. Perceba só, Jesus veio ao nosso mundo e ele vive conosco aqui. Ele veio, morreu, ressuscitou, está junto ao Pai, mas ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, ok? Então, nós recebemos Jesus em nosso mundo e ele vai nos receber no mundo dele, vai nos arrebatar. Qual é o problema de muita gente? Imagine que eu vá na sua casa e eu não seja bem recebido na sua casa. E aí eu fiz essa anotação. Se você não me recebe bem em sua casa, como você pode imaginar que eu lhe levarei na minha casa? Ou seja, se eu não recebo... Hoje nós estamos no nosso mundo, que é a nossa casa. Deus fez este mundo para a humanidade habitar. Lá em Gênesis nós vemos isso. Se hoje eu não recebo Jesus bem na minha casa, como, pois, eu quero acreditar que ele vai me levar para estar com ele? Existe um número grande ou considerável de pessoas hoje que querem estar com o Senhor na casa dele, no céu, nas mansões celestiais, mas não querem tratá-lo bem aqui agora. Ou seja, se eu não vivo com Deus aqui agora, na minha casa, se eu não trato bem em minha casa, como eu quero que ele me leve para a casa dele?
E aí nós aprendemos um princípio magnífico da palavra de Deus, que é disciplinar a nossa vida aqui e agora, disciplinar o nosso relacionamento com Deus aqui e agora, fazer com que nós estejamos com o Senhor aqui e agora. E o resultado disso será que nós estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. Este será o resultado. Então, nós estudamos durante essa primeira aula sobre a autoridade da Bíblia. E sabemos que a autoridade da Bíblia está ligada ao seu autor, que é Deus. E nós precisamos realmente crer na autoridade da Bíblia, crer que a Bíblia tem poder sobre nós, crer que a Bíblia tem poder sobre o mundo físico, sobre o mundo espiritual e sobre a nossa mente. E a Bíblia vai disciplinar a nossa vida. Os princípios da palavra de Deus são princípios para disciplinar a nossa vida aqui e agora, de forma que nós estejamos com o Senhor quando Ele arrebatar a sua igreja. Deus te abençoe. Chegamos ao final da nossa primeira aula e durante todo esse trimestre nós aprenderemos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Um grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Ben-Hur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.